Exoneração do juiz Sérgio Moro é publicada no Diário Oficial. Fernando Haddad declara ao TSE gasto de 39 milhões de reais na campanha. Agilidade para julgar fake news. A decisão mais rápida foi dada em 7 horas. Faxineira de igreja vai receber adicional de insalubridade em grau máximo. Os banheiros eram utilizados pelos frequentadores da igreja e que, por isso, deveriam ser considerados de uso público. Olá, boa tarde. Boa tarde. Fernando Haddad, candidato derrotado à presidência da República da coligação O Povo Feliz de Novo, entregou a prestação de contas da campanha ao Tribunal Superior Eleitoral. E sobre esse assunto, vamos agora então falar ao vivo lá do TSE com a repórter Raquel Vargas. Oi, Raquel, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A prestação de contas foi entregue no sábado, ou seja, último dia do prazo estabelecido pela legislação. Fernando Haddad declarou ter tido uma despesa de 39 milhões e 200 mil reais, cerca de 4 milhões a mais do que arrecadou. O ministro Jorge Mussi foi sorteado eletronicamente para ser o relator da prestação de contas do candidato. Bom, e a partir de agora, o tribunal publica um edital e no dia seguinte ao edital começa a contar o prazo de 3 dias para possíveis impugnações que podem ser feitas por candidatos, partidos, coligações ou até mesmo pelo Ministério Público Eleitoral. Fernando Haddad, como você disse, perdeu a disputa no segundo turno para o presidente eleito Jair Bolsonaro, que entregou a retificação da prestação de contas aqui no tribunal na sexta-feira. Isso porque a prestação de contas inicial foi contestada pelo ministro relator Luiz Roberto Barroso por conter cerca de 23 pontos de inconsistência. Lembrando que para ser diplomado no dia 10 de dezembro, o presidente eleito tem que estar com as contas julgadas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Raquel. E o Tribunal Superior Eleitoral julgou com rapidez processos sobre notícias falsas nas eleições de 2018. Das 50 ações protocoladas no Tribunal Superior Eleitoral sobre notícias falsas nas eleições 2018, 48 foram respondidas prontamente. Em média, os ministros levaram apenas 2 dias para decidir os pedidos de liminar nas demandas. O levantamento compreende a autuação do primeiro processo no dia 6 de junho até os pedidos que chegaram no dia 27 de outubro, véspera do segundo turno. Do total de representações protocoladas na Corte sobre notícias falsas, 16 tiveram êxito parcial ou total, com deferimento dos pedidos de tutela de urgência. A decisão mais rápida foi dada em 7 horas, quando o pedido de liminar acabou negado. Outro processo com tramitação recorde teve o pedido de tutela de urgência julgado 11 horas depois do recebimento da ação. As ações que envolvem notícias falsas estão sendo julgadas pelos chamados juízes auxiliares da propaganda. O grupo é formado pelos ministros Luiz Felipe Salomão, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Nos deparamos aí com um pouco mais de 400 processos ao longo desse período eleitoral. Uma carga bastante intensa de trabalho e uma carga de trabalho que, de fato, é intensificada pelos prazos muito exíguos que a legislação eleitoral nos impõe. Nós precisamos dar respostas céleres, exatamente porque o dano causado por essas notícias falsas deve ser o menor possível na imagem dos candidatos e na rigidez das suas candidaturas. O ministro Carlos Horbach destaca que houve um controle cuidadoso para evitar prejuízos à liberdade de expressão dos candidatos. Esse controle é um controle que tem que ser individual e nós três tivemos um trabalho muito delicado, aí, gerando uma sintonia fina desse processo para permitir que as eleições fossem realizadas com um debate limpo, mas ao mesmo tempo com um debate livre, com um debate que garantisse a todos os atores envolvidos a máxima expressão do seu pensamento e da sua preferência no processo eleitoral. E com o fim da corrida eleitoral, boa parte das representações estaria prejudicada, considerando não haver mais proveito eleitoral nessas demandas. Porém, nada impede o representante de ingressar novamente em juízo para pleitear a remoção de conteúdos da internet ou indenizações junto à Justiça Comum. E daqui a pouco tem uma reportagem especial do TSE sobre as formas de consulta popular previstas na Constituição Federal.
E a exoneração do juiz Sérgio Moro foi publicada hoje no Diário Oficial. Com isso, ele deixa o cargo de juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Como aceitou assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, Moro não poderia continuar na função de juiz. Com a saída, Sérgio Moro também deixa a Operação Lava Jato, que temporariamente será comandada pela juíza substituta Gabriela Hart, até que um novo juiz titular seja escolhido. O narcotraficante Marcelo Piloto, que estava preso em Assunção, no Paraguai, foi entregue às autoridades brasileiras. De acordo com o Ministério Público paraguaio, no sábado, o brasileiro matou uma jovem dentro da cela para evitar a extradição. E quem tem os detalhes ao vivo sobre esse caso é a repórter Carolina Chaves. Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, o narcotraficante de 43 anos foi expulso do Paraguai e entregue às autoridades brasileiras no começo da manhã de hoje. Ele foi levado à delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, e agora há pouco foi transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no estado, onde deve cumprir a pena de mais de 26 anos de prisão por latrocínio e roubo. Aqui no Brasil, ele também responde por homicídio, tráfico e associação para o tráfico. O Marcelo estava preso desde o ano passado no Paraguai e foragido do Brasil desde 2007. Ele aguardava a conclusão de 2 processos no país vizinho para ser extraditado para o Brasil. Ele não queria vir e, para tentar protelar a extradição, ele pediu à guarda uma garota de programa. Ao ser atendido, ele matou a jovem de 18 anos na cela onde cumpria a pena no último sábado. Voltamos ao estúdio. E a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, vai julgar logo mais, às 2 da tarde, as apelações dos mandantes intermediários do caso conhecido como Chacina de Unai. Em janeiro de 2004, 3 fiscais do Ministério do Trabalho, além de um motorista, foram mortos em uma estrada de terra perto de Unai. O grupo visitava propriedades rurais por conta de denúncias contra o trabalho escravo. O carro do Ministério do Trabalho foi abordado por homens armados que mataram os fiscais a queima-roupa. Em novembro de 2015, o Tribunal do Júri condenou Norberto Mânica como mandante, José Alberto de Castro e Hugo Pimenta como intermediários do crime. Os recursos serão julgados hoje. O Ministério Público se manifestou pela improcedência dos pedidos. E depois do intervalo, o STJ decide que arremate de imóvel em leilão garante direito à propriedade. Para a ministra, o arrematante de boa-fé não pode ser prejudicado, tendo cumprido os termos da lei. Agora a gente vai falar de um assunto delicado: divórcio. No Brasil, é grande o número de casamentos que simplesmente chegam ao fim. Segundo o IBGE, 1 a cada 3 matrimônios acaba em divórcio em todo o país. O casamento acabou. A previsão é de desgaste quando o assunto é divórcio. Pela frente vem divisão de bens, disputa pela guarda dos filhos. No Brasil, muita gente passa por isso. A lei do divórcio é de 1977, só que os dados sobre o tema só começaram a ser incluídos nas estatísticas a partir da década de 80. Segundo o IBGE, mais de 7 milhões de divórcios foram registrados no país entre 1984 e 2016, ou seja, são 580 por dia para 29 milhões de casamentos. Mas já existe uma forma menos burocrática de lidar com isso. É o divórcio consensual. Em Belo Horizonte, o serviço é oferecido por meio do setor pré-processual do Tribunal Mineiro. Quem está se separando pode agendar uma audiência no Centro Judiciário de Solução de Conflitos. É de graça e não precisa de advogado. O casal pode vir em conjunto, se já tiver um consenso prévio. E se não tiver o consenso prévio, vem um dos cônjuges, nós fazemos o registro pedido, marcamos uma sessão de conciliação. E expedimos uma carta convite para o outro cônjuge, para que nessa sessão de conciliação nós possamos tentar o divórcio amigável, consensual. Nós conseguimos aqui, em média, resolver os divórcios em 15 dias. As audiências duram, em média, 40 minutos. E como é um momento de diálogo, há casais que já desistiram do divórcio na hora H. A gente pergunta para eles, né, se eles estão fazendo essa escolha, se é de livre e espontânea vontade, se eles têm alguma dúvida que eles querem conversar entre eles,
se eles têm alguma pendência ou se existe uma chance de volta, né? De conciliação. E por 2 vezes, eu até me orgulho muito disso, eles voltaram atrás. E para conversar sobre esse assunto está aqui Christian Fetter, advogado especialista em direito de família. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. A gente viu aí como funciona, então, esse divórcio consensual. Em que situações ele pode ser aplicado? Um casal pode ir lá tentar resolver essa situação? O casal que estiver com um consenso pleno a respeito dos temas que envolvem o seu divórcio, ou seja, divisão de patrimônio, a situação eventual dos alimentos, pode, independentemente de ser um casal do mesmo sexo também, evidentemente, ou ser uma união estável, o casal pode fazer o seu divórcio em cartório. Não pode ter filhos, né? Filhos menores. Esse é um ponto importante. Se houver filhos menores ou maiores incapazes, o casal é obrigado a efetuar esse divórcio em juízo. Não pode ter filhos menores porque tem a questão da guarda, é isso? E a questão da participação obrigatória do Ministério Público também. Agora, esse divórcio ele já produz efeito imediato? Imediato. Essa é uma das novidades da Lei 11.441 de 2007, que criou essa possibilidade, que criou também os inventários em cartório, que seria um outro assunto. Mas, uma vez que a escritura pública é lavrada, ela pode ser levada ao cartório onde o casal se casou para averbar o divórcio. Ela pode ser levada a um cartório de imóveis, por exemplo, se houver alguma divisão do imóvel. Ela pode ser levada ao Detran, bancos. Então, ela opera imediatamente, independentemente de uma homologação judicial. Ela absolutamente não carece de homologação judicial. Nenhum divórcio é simples, mas nesse caso específico consensual, uma coisa é certa. É bem mais rápido que o tradicional. Eu acho que são 3 pontos. Primeiro, você tem menos estresse, porque é mais rápido. Você tem menos custos, porque ele acaba sendo mais barato, né? E você tem essa questão de não haver o litígio, né? De o casal rapidamente poder... a questão temporal, né? Do casal, às vezes em uma semana a gente consegue reunir os documentos, levar ao cartório e tem isso resolvido. É mais barato, inclusive, porque nem sempre precisa de um advogado. Não, a presença do advogado é obrigatória. Mas a OAB ela recomenda que a cobrança dos honorários seja mais baixa, até porque o trabalho é muito menor, né? E veja que mesmo que o casal tenha filhos e precise ir a juízo, o divórcio consensual em juízo é também muito mais rápido. Agora, como é que funciona a partilha de bens? Porque quando casa meu bem, depois dizem meus bens. Eu acho que o casal estando bem orientado, né, vai conseguir chegar a uma partilha de bens correta, porque tudo depende do quê? Do regime de bens que foi adotado e da forma como aqueles bens foram adquiridos. Vou dar um exemplo clássico. O regime da comunhão parcial de bens. Se a pessoa recebeu uma herança, pela letra da lei, aquela herança não pertence à comunhão do casal. Já se o casal se casou em comunhão universal, as heranças se comunicam. Mesmo antes do casamento? Sim. Com o casamento e comunhão universal, os patrimônios particulares se comunicam. Então, o que acontece muitas vezes é a desinformação. A pessoa entra numa briga porque acha que tem um certo direito e não tem, ou foi mal orientada, ou procurou em fontes não seguras. Mas a gente consegue, muitas vezes, já no escritório, debelar um divórcio potencialmente litigioso, mostrando às pessoas o direito real que elas têm. E aí conseguimos conduzir um cartório, muitas vezes, para resolver rapidamente, mais barato, com menos estresse, essas vantagens todas que eu coloquei. E o divórcio consensual também desafoga a justiça? Sem dúvida. O plano original foi esse, né? Há um processo nacional hoje de desburocratização, desjudicialização. Então, quanto mais você conseguir resolver situações sem reclamar a presença do juiz, melhor. Antigamente, o que acontecia é que a gente ia para essas audiências de divórcio, que eram audiências praticamente pro forma. É isso que o senhor quer, a senhora também, e o juiz perdia ali 15, 20 minutos numa audiência, em que poderia estar se dedicando a casos mais complexos, apenas para ratificar, né, a vontade já manifestada. Então, contribui demais para o desafogamento do Poder Judiciário também. Ok. Christian Fetter, obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado. Foi um prazer, sempre à disposição. Obrigado, bom dia. Quem arremata imóvel alienado tem direito à propriedade, mesmo se existir um contrato anterior de compra e venda. Para o STJ, a propriedade do bem só se concretiza a partir do registro em cartório. No caso analisado, a propriedade passou por várias transações de compra e venda, todas sem registro de transferência de posse e, posteriormente, foi arrematada em leilão. No processo era analisado se deveria prevalecer o direito pessoal dos supostos compradores, baseado em promessa de compra e venda, mas sem anotação no registro do imóvel, ou o direito de propriedade dos arrematantes judiciais, que fizeram o registro corretamente no cartório. Todos os atos que você fizer em uma operação, dê conhecimento, e a forma de dar conhecimento é dar publicidade. Como se dá publicidade? É você levar a registro.
Existe uma máxima no mercado imobiliário brasileiro, de direito, dizendo o seguinte, que só é dono quem registra. Isso é o máximo da lei e é grande verdade. A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, destacou que a obrigação perante terceiros só ocorre com o registro imobiliário do título, porque a legislação considera essa formalidade essencial para a realização do negócio. Para a ministra, o arrematante de boa-fé não pode ser prejudicado, tendo cumprido os termos da lei. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora e reconheceram que até o registro regular no órgão competente, o acordo particular gera obrigação apenas entre as partes envolvidas. Referendo e plebiscito são duas formas de consulta popular previstas na Constituição Federal. Por serem processos grandes e de organização complexa, é necessário que a questão a ser votada tenha relevância para que a população seja convocada a participar. O plebiscito e o referendo são instrumentos para uma democracia direta. Ambos são formas de consulta, em que o cidadão é chamado a deliberar sobre um assunto de grande relevância, tanto de natureza constitucional quanto legislativa ou administrativa. A diferença básica entre o plebiscito e o referendo é o momento em que a consulta à população é feita. No plebiscito, essa consulta é prévia, ou seja, antes da existência da lei ou do ato administrativo. Assim, a população diz se quer ou não que ele seja aprovado. Já no referendo, a consulta popular é depois que o ato já foi aprovado, cabendo ao povo aprovar ou rejeitar a proposta. O plebiscito e o referendo são disciplinados pela Lei nº 9.709, de 1998. O texto diz que, nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou Executivo, as consultas populares são convocadas mediante decreto legislativo, por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem qualquer uma das casas do Congresso Nacional. O plebiscito ele é convocado por uma lei federal, ou seja, posta uma situação que o Poder Legislativo entenda que é tão complexa ou ela é tão significativa para o país que deva ser decidido pela população. Nesse ponto, o que o Congresso faz? Ele abre mão da sua competência, da sua atribuição como democracia representativa, que é o nosso sistema constitucional, e devolve à população, que é, afinal, soberana, o direito de decidir sobre aquele caso. É importante lembrar que a Constituição estabelece que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o referendo e convocar o plebiscito. Ou seja, o Poder Executivo pode propor, mas é o Legislativo que decide. Decide, inclusive, que pergunta a população vai responder. A pergunta é formulada pelo Congresso Nacional. E não há participação do Poder Executivo. Na história brasileira, temos o exemplo da consulta realizada em 1963, quando a população foi chamada a decidir acerca da manutenção ou não do regime parlamentarista, vigente à época. O povo votou pela não manutenção desse sistema de governo, optando pela volta do presidencialismo. Em 1993, a população foi novamente chamada a decidir, não só acerca do sistema de governo, mas também a forma de governo, se república ou monarquia constitucional. E o povo decidiu pela manutenção do presidencialismo e da república. Em 2005, os eleitores brasileiros compareceram às urnas para votar no referendo sobre o desarmamento. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foi a maior consulta popular do mundo. Cerca de 125 milhões de pessoas opinaram sobre a comercialização de armas de fogo no país. Esse comércio havia sido proibido pelo Estatuto do Desarmamento, de 2003. Na consulta, venceu a não proibição determinada pela lei, ou seja, o comércio voltou a ser permitido. Já existia o Estatuto do Desarmamento e a população foi chamada a validar ou não alguns dispositivos daquele estatuto. Nas últimas eleições, moradores de 3 municípios do país votaram também em plebiscitos. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, os eleitores decidiram proibir o uso de tração animal nos passeios turísticos realizados por charretes. Em Fortaleza do Tabocão, em Tocantins, os eleitores decidiram pela alteração do nome da cidade. Voto semelhante dado pelos habitantes de Augusto Severo,
no Rio Grande do Norte. E no próximo bloco, igreja em Belo Horizonte vai ter que pagar adicional de insalubridade à faxineira. A faxineira sustentou que diariamente retirava os lixos dos banheiros e desentupia vasos sanitários com produtos químicos, mas sem a utilização de equipamentos de proteção individual. Igreja em Belo Horizonte vai ter que pagar adicional de insalubridade em grau máximo a uma faxineira que fazia limpeza dos banheiros da diocese. Para o TST, a atividade da empregada é insalubre. O Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais havia negado o pedido da faxineira. Para o regional, os banheiros não eram de uso público e muito menos de grande circulação de pessoas, mas apenas destinados ao uso dos visitantes da igreja nos horários das celebrações. No recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, a faxineira sustentou que diariamente retirava os lixos dos banheiros e desentupia vasos sanitários com produtos químicos, mas sem a utilização de equipamentos de proteção individual capazes de neutralizar os agentes insalubres. Além disso, os banheiros eram utilizados pelos frequentadores da igreja e que, por isso, deveriam ser considerados de uso público. A empregada argumentou também que a atividade desenvolvida se enquadra no anexo 14 da norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, que apresenta a relação das atividades que possibilita o pagamento de adicional de insalubridade. Para o relator do caso, na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, o TRT contrariou o item 2 da súmula 448 do TST, ao concluir que a limpeza dos banheiros oferecidos a todas as pessoas que frequentam a diocese não gera o direito do pagamento do adicional. A súmula 448 estabelece que a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, possibilita o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no anexo 14 da portaria do Ministério do Trabalho quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. Por unanimidade, os ministros da segunda turma concederam à empregada o direito de receber o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. 1.300 casos de conflitos resolvidos. Esse é o resultado da semana de conciliação só no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vamos agora voltar ao nosso telão e conversar ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Oi, Carol, boa tarde mais uma vez. Bons resultados, né, da semana de conciliação? Olá, Rafa, boa tarde novamente. Isso mesmo. Olha, durante a 13ª Semana Nacional, 11 mil pessoas passaram pela conciliação e mediação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Os valores homologados nos acordos superam 163 milhões de reais. Lembrando que a Semana Nacional de Conciliação ocorre todo ano e é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, envolvendo os tribunais de justiça do trabalho federais de todo o país. E também cabe a cada tribunal, Rafaela, divulgar o seu balanço. Voltamos ao estúdio. O zootecnista é um profissional importante para o desenvolvimento de diversas atividades agropecuárias. Mas você sabe quais são as áreas de atuação e como é a formação desse profissional? Fique por dentro. Há 12 anos, Cássio trabalha como zootecnista e escolheu a profissão porque é apaixonado por animais. Ele, que é especialista em nutrição de bovinos e caprinos, explica que o zootecnista cuida de toda a cadeia produtiva animal, ou seja, cuida do manejo e nutrição para uma melhor produtividade de alimentos, como carne, leite e ovos. Para o indivíduo despertar o interesse pela zootecnia, ele tem que primeiro ter uma afinidade com animais, não precisa necessariamente ter uma origem rural. Eu, por exemplo, sou zootecnista, não tenho essa origem rural, tenho origem urbana, mas durante o curso você vai conhecendo diversas áreas interessantes e você acaba se apaixonando pelo curso, porque é realmente um curso apaixonante. Ao contrário do que muita gente pensa, a profissão não é tão nova, já tem mais de 50 anos no Brasil, mas foi nos últimos
15 anos que a zootecnia ganhou mais espaço no mercado de trabalho. Um dos motivos foi porque o Brasil se tornou um dos principais exportadores de carne bovina. As opções de trabalho para os zootecnistas são cada vez maiores, podendo atuar em laboratórios e até mesmo em empresas do ramo animal em setores como nutrição e sanidade animal, preventiva de doenças, reprodução assistida, melhoramento genético e também em linhas de pesquisas para ração e outros produtos agropecuários. O salário pode ser bem atrativo, segundo o presidente da Associação de Zootecnistas do Distrito Federal. O salário é convidativo, né? Óbvio também, no início, a gente sempre consegue um salário um pouco menor do que o desejado, mas a perspectiva é de aumento e de um salário em torno de 6 a 8 salários mínimos, em média, que um zootecnista pode receber. Com mais oferta de emprego, o número de faculdades que oferecem o curso de zootecnia mais que dobrou nos últimos anos. São 107 faculdades e universidades registradas no MEC, que atendem 17.500 estudantes em todo o Brasil. O curso dura 5 anos e o profissional sai da faculdade preparado para lidar com qualquer tipo de animal, não só os do campo. Além disso, a zootecnia também é estudada nos cursos de agronomia e medicina veterinária. Na verdade, os cursos de agronomia e de veterinária são os cursos mais antigos, né? E surgiu a zootecnia a partir dessa necessidade, digamos assim, ou dessa demanda para profissionais que pudessem atuar mais especificamente dessa forma mais global. Então, há uma interação de alguma forma, né, nesses cursos. Michele está no último semestre de veterinária. Depois de aprender mais detalhes da prática da reprodução assistida, entendeu bem a importância da profissão de zootecnista ser separada de outras ciências agrárias. Eu acredito que a nossa área ela é muito voltada principalmente para a parte clínica dos animais, então acaba que a gente foca mais nessas áreas e não tanto, a gente aprende durante a graduação as outras áreas, mas a gente vai se focar mais para a área de clínica, reprodução. A profissão de zootecnista é regulamentada desde 1968, como explica este advogado. É uma profissão regulamentada desde o final da década de 60 do século passado e que tem o exercício da sua profissão fiscalizado pelo Conselho de Medicina Veterinária. Gostou da reportagem? Lembrando que você pode rever essa reportagem ou todos os nossos programas da emissora no canal da TV Justiça no YouTube. É só clicar youtube.com/TV Justiça Oficial. E você também pode se inscrever no nosso canal. Por hoje, a gente fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.